Eu quero fazer um convite aos irmãos. O nosso culto inicia às 7h30, às 19h30, mas 7 horas sempre já tem alguém aqui orando. Então, se os irmãos se sentirem à vontade, desejosos de estarem aqui junto conosco, venham para cá. Às 19 horas já tem alguém aqui orando, para que nós comecemos o culto com oração. É sempre bom começar o culto com oração. Todos acharam, irmãos? Amém. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 20, porque nós trataremos de um assunto bem cauteloso e bem cuidadoso nesta noite. O versículo 17 diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 20: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu confesso aos irmãos que quando o presbítero o Jorginho, ele pregou aqui essa palavra, a gente que fica aqui atrás na retaguarda só ouvindo, como diz o nosso pastor Daniel, a gente fica doido para arrancar o microfone da mão do pregador para a gente continuar. Só que Deus ele colocou uma palavra no meu coração neste mesmo texto, e passou-se o tempo, eu esqueci da palavra. Eu esqueci dessa palavra. E meditando nessa palavra semana passada, eu acordei pensando nela. Deus ele me trouxe à memória este texto. Novamente, as coisas que ele tinha dito a mim, voltou a dizer, e eu fiquei muito alegre. E me sentindo na obrigação de partilhar algumas coisas com os irmãos, que é relativo a este texto, que trata, dentre outras coisas, sobre arrependimento, sobre retornar às origens, voltar ao princípio de tudo. Eu estava aqui ouvindo o louvor que a nossa irmã Edna louvou, e é interessante que nós daqui de cima temos uma visão privilegiada, porque nós vemos o que acontece, as reações, e é interessante que muitas pessoas pensam assim: mas esse hino não está falando nada comigo. De fato, ele não é para falar com você, ele é para falar com Deus, mas toca muito algumas pessoas. Então, no meio de uma multidão de 10 mil pessoas, às vezes a palavra é para um só. Então, se nessa noite a palavra não for para nenhum dos irmãos, é para mim. E quando nós olhamos para este texto, o texto das parábolas, nós temos um pano de fundo bem interessante, que Jesus ele tinha entrado na cidade santa, a cidade chamada dos pensadores, dos eruditos, conhecedores da palavra do Senhor, e ele entrou com um único propósito, de a partir dali já principiar o seu final. Fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, o reino de Deus ali em Jerusalém, e anunciando para que ele estava ali. É muito interessante quando nós observamos a vida e o ministério de Cristo, pregando a palavra do reino, que ele não inicia de fato, incisivamente, a pregação em Jerusalém. É claro e nítido que a palavra do Senhor aponta que aos 12 anos ele, em Jerusalém, ensinava os doutores. Mas o seu ministério, a pregação do reino, foi aos arredores de Jerusalém. Porque muitas vezes, na casa do conhecimento, onde há muitos conhecedores, a simplicidade do evangelho não consegue entrar. Então Jesus ele precisa trabalhar pelas beiradas para poder cercar o ambiente. Jesus entra em Jerusalém com uma pregação simples, uma pregação pura e uma pregação direta.
Só que quando ele entra em Jerusalém, ele se depara com uma elite, a chamada elite dos fariseus e escribas. Fariseu, essa palavra quer dizer separado, a um grupo que se dedicava a estudar a palavra. Só que com o passar do tempo, eles se juntando com os escribas, que eram aqueles que traduziam as escrituras para o melhor entendimento do povo, começaram a traduzir as escrituras ao seu bel prazer. Não foi em vão que em Mateus 15, Jesus ele repreende estas classes, dizendo que eles estavam substituindo a doutrina da palavra pelos costumes do homem. Porque eles diziam para as pessoas: vocês não precisam levar a oferta, ou melhor dizendo, ajudar a seus pais, porque vocês precisam trazer essa oferta para nós, é Corban. Não precisam vocês ajudarem a seus pais, os moços, porque isto é a oferta para a casa do Senhor. De fato, a oferta para Deus é importante, mas Deus não aceita sacrifício de tolo. Eles estavam conduzindo o povo a um conhecimento totalmente herege e errante, uma vez desconstruindo o primeiro mandamento com promessa, descrito em Êxodo 20, dizendo: honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida dilatada sobre a terra, e fazendo com que eles pecassem outra vez, porque quando eles levavam a oferta era como Ofni e Finéias, a oferta nunca chegava a Deus, a oferta ficava com eles porque eles roubavam as ofertas. Então Jesus entrou em Jerusalém para confrontar isso. Só que quando nós olhamos para um pregador, tratando-se do século 21, quando fala assim, vai ter festividade na igreja, vai vir um pregador de fora, nós imaginamos que vai vir. Eu gostei muito do pregador Jairo Viana, homem com muita sabedoria e com uma elegância, que se eu fosse um pouquinho mais magro, eu acho que eu deixava a barba crescer e vai ficar igual a dele. E com uma sabedoria do céu, nós olhamos e pensamos assim: vai vir o cara, vai vir o pregador. E dentro de Jerusalém havia uma seita chamada Seita dos Zelotes, no qual pertencia Simão Zelote, que achava que o Messias viria como um destruidor, como alguém que acabaria com o governo romano, que acabaria e destruiria todo o império que dominava o povo judeu. Aí quando ele observa Jesus entrando em Jerusalém, ele fala: não é possível, como que pode um homem desse libertar a gente? Como que pode um homem que fala assim libertar a gente? Porque Jesus entrou com um ensino totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ver. Os fariseus, eles se reuniam nas praças, as praças cognominadas ágoras, que eram praças grandes ou pequenas, que no meio tinham uma espécie de púlpito, que eles subiam ali, e sendo mestres da lei, independente do que eles fossem falar, todo mundo tinha que ouvir. Porque quando o mestre falava, o povo parava para ouvir. Então o povo estava acostumado a ouvir palavras difíceis, palavras de difícil entendimento, palavras que fugiam da compreensão e do limite que eles tinham. Só que Jesus vem ensinando por parábolas. Jesus vem contando parábolas. A parábola nada mais é do que uma pequena narrativa que faz uma analogia entre algo que existe e algo que não existe. É uma afirmação indireta ou direta acerca de uma verdade que eu quero expor. Isso é uma parábola. Eu posso contar uma parábola sobre o reino, posso contar uma parábola sobre Duque de Caxias, fazendo pequenas analogias. Nós podemos fazer analogias como Paulo fez, que falou que nós precisamos correr para o prêmio. Correr como? Se a nossa vida não é uma corrida. Isso é uma analogia, isso é uma parábola, isso que Jesus foi ensinar. Só que, curiosamente, os discípulos se reúnem e eles vão até Jesus em Mateus 13, após Jesus contar a parábola do semeador, e diz: Senhor, por que o Senhor fala a este povo por parábolas? Por que o Senhor ensina por parábolas? E Jesus diz assim: porque este povo, tendo ouvido, não ouve, e não compreende, e nele se cumpre o que está escrito, o que o profeta Isaías escreveu, que eles têm ouvido, mas não ouvem, que eles não compreendem, que eles tendo olhos não veem.
mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aqui eu aprendi uma lição muito valiosa, que na verdade a gente já ouviu, mas me chamou a atenção. Não são revelações tiradas de algum achismo, não é alguma palavra de efeito, que de fato é ou constitui uma revelação dada por Deus. A revelação dada por Deus, ela traz mudança na vida daquele que recebe e na vida daquele que ouve a revelação. A revelação dada por Deus, ela transforma o caráter e a índole daquele que ouviu, recebeu e transmitiu a revelação de Deus. É impossível você ver um pregador que prega por revelação continuar numa vida de orgia, numa vida de imundícia, numa vida de pecado, porque aquele que transmite a revelação, ele passa a viver a revelação que ele transmitiu. Isso é a revelação de Deus. E isso que Jesus passava aos discípulos e passa até hoje. Por isso que tem vezes que nós ouvimos uma pregação simples e a gente fala, nossa, que pregação bonita. Nunca ouvi um negócio desse. Sabe por quê? Porque a gente está acostumando os nossos ouvidos a ouvir pregações rebuscadas, que trazem conhecimento psicológico, trazem conhecimento secular, e de Bíblia tem pouco. Esse que é o problema da nossa geração. Mas Jesus entrou na terra santa, na terra do conhecimento, pregando a simplicidade. E Jesus, ensinando sobre as parábolas, ele contava coisas simples e complexas ao mesmo tempo. Da compreensão humana não era entendível, mas na compreensão espiritual todos poderiam ter acesso. Porque o reino está acessível a todos aqueles que querem ter acesso ao reino. A graça está acessível a todos aqueles que se dispõem a entregar a vida para ser salvo por Cristo. Então o entendimento não foge à vida, à mente daquele que se dispõe a conhecer as Escrituras na profundidade. Isto é entender os mistérios do reino, é se dispor a conhecer a Cristo por dentro, não por fora. É se dispor a gerar Cristo dentro e não mascarar o Cristo por fora. Isso é ter o conhecimento dos céus. E os fariseus, eles ficavam irritados. Por que eles ficavam irritados? Porque as parábolas que Jesus contava, no início da história, tinha uma formatação meio estranha aos olhos deles e aos ouvidos também. Só que no final sempre falava de salvação. No princípio, Jesus sempre tratava de alguém que se perdeu, sempre falava de algo que precisava ser consertado, sempre falava de um povo que pecou, mas no final sempre tinha uma segunda chance. E eles não aceitavam isso. Sabe por quê? Porque eles pregavam olho por olho e dente por dente. Pisou no meu pé, eu piso na tua perna. Você me xingou, eu xingo tua genealogia inteira. Você me faltou com respeito, eu dou na tua cara. E é isso que infelizmente tem entrado na casa do Senhor. Canções que dizem, a roda vai virar. Você que está me vendo hoje por baixo, vai me ver por cima. Você que não quis me ajudar na prova, vai me ver no palco e vai se arrepender. Vingatividade. Vingança. Isso que tem sido ensinado uma vez, que o reino ensina totalmente ao contrário. Se o teu irmão está caído, levante. Se o seu irmão pisou no seu pé, peça desculpas. Se o teu inimigo te aborrece, perdoe, ame-o, ore por ele. Isso é reino. Aleluia. E é isso que Jesus foi ensinar. Só que eu acho interessante porque Jesus era rabi, Jesus era mestre. Não só no reino dos céus, mas aqui na terra. Porque ele estudou, ele tinha gabarito, ele tinha um currículo invejável. Então, da mesma forma que o povo parava para ouvir os fariseus, tinha que parar para ouvir Jesus. E toda vez que o mestre parava para falar, era proibido outro mestre ou qualquer um interromper. E eu acho lindo, porque quando Jesus fala, é impossível alguém interromper Jesus falar. Jesus, certa feita em João 7, estava pregando, e pregando com vontade. Os sacerdotes irritados falaram assim para os homens, os soldados: vai prender aquele homem lá. E foram os soldados para prender Jesus. Só que quando chegaram lá na praça onde Jesus estava pregando, eles até, eu imagino, uma conjectura minha, que pensaram que aquela muvuca era por causa de algum doutor da lei que estava ali pregando, que era porque tinha alguém convidado de uma outra cidade que estava expondo as suas ideias filosóficas e sobre a palavra, aquele povo que ali estava. Só que quando ele chega, ele vê um homem sem parecer nem formosura, um homem que ninguém desejava estar perto dele pela aparência exterior, um homem
que era frágil na sua estrutura física, mas quando ele abria a boca, até o inferno parava para ouvi-lo pregar. E quando eles chegaram, pararam, não conseguiram agir e voltaram com as mãos vazias. E os sacerdotes irritados perguntaram: cadê ele? Ah, Senhor, nos perdoe, mas não podemos prendê-lo. Por que vocês não puderam prendê-lo? Ah, porque a gente nunca ouviu ninguém falar como esse homem fala. E eles disseram: vocês estão convertidos também? O que aconteceu com vocês? Sabe por quê, irmão? Quando Jesus fala, até aquele que é incrédulo, aquele que é espírita, aquele que é feiticeiro, ao ouvir a voz de Cristo, se converte. É por isso que Jesus fala simples até hoje, porque a voz dele tem que ser entendível aos anciãos, aos teólogos, aos doutores, aqueles que estão do lado de fora, aqueles que estão do lado de dentro. É por isso que quando Jesus entra, ele fala simples. E Jesus estava falando simples sobre essa parábola no qual nós citamos aqui, a parábola do filho pródigo. De fato, você não vai encontrar a palavra pródigo dentro dessa palavra. Só que pródigo aponta para a característica que aquele menino estava, a característica que ele adquiriu por algum motivo. Porque pródigo significa aquele que gasta dissolutamente. Quanto mais tem, mais quer para poder gastar. Quanto mais ele absorve, mais ele dispensa. Aí, se nós pudéssemos fazer uma analogia com os dias atuais, são aqueles crentes, ou até pessoas no geral descontroladas, que quanto mais dinheiro ganha, mais dinheiro quer para poder gastar, e não vê nada evoluir na sua vida. Se for crente, diz assim: é o devorador. Se for do mundo, diz assim: eu vou com azar. Só que isso não é, isso é má administração, isso é falta de controle mental. Porque uma pessoa que ganha 5 mil, gasta 10 por mês, é impossível sobreviver. E aquele moço, ele, descrito na parábola, gastou tudo que recebeu do seu pai. E eu quero dar início contando a primeira parte desta parábola. Eu quero falar sobre este jovem. Jesus estava contando esta parábola para fariseus, para escribas, para o povo e para seus discípulos, para estas 4 classes. Homens que entendiam e muito da lei, o povo que não entendia muito da lei e os seus discípulos que estavam aprendendo a verdadeira lei. Ele estava ensinando para esses 4 tipos de povos, ou 4 tipos de pessoas. Só que ele começa narrando o ensino que esse menino teve. Como assim, não? Ele não está falando nada sobre ensino. Mergulha no texto. Porque Jesus conta uma parábola dentro do povo judeu, dentro de Israel. Logo, a analogia era com o povo judeu. Então ele fala que um menino que cresceu nos ensinamentos do Senhor tinha desobedecido o primeiro mandamento horizontal. Porque na teologia, toda a lei, todos os mandamentos se dividem em apenas 2, que Jesus falou em Mateus capítulo 22, versículo 37. São os mandamentos que são de cunho vertical e os mandamentos que são de cunho horizontal. Tudo que é vertical diz respeito ao meu tratamento para com Deus, e tudo que é horizontal do meu tratamento para com você, para com o próximo. O primeiro mandamento, os 4 primeiros, fazem alusão diretamente a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás perante elas, guarda o sábado, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Logo em seguida, Jesus fala: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. 4 de cunho vertical e 6 de cunho horizontal. O que significa que para nós chegarmos a Deus é importante nós tratarmos primeiro com o nosso próximo. É impossível nós nos achegarmos a Deus sem tratarmos ou retratarmos com o nosso próximo. E é justamente isso que eu quero tratar hoje: arrependimento. Hoje é culto de doutrina, culto de palavra, culto de ensino. E isso, a palavra do Senhor hoje vai tratar com você sobre arrependimento. Guarde isso no seu coração. Jesus fala que aquele moço, ele nasceu, cresceu, sendo mais moço, pediu o dinheiro da herança primeiro do que o mais velho.
Primeiro ponto que eu quero frisar com você, o ensino dessa criança. Todo judeu macho, todo judeu homem, ele é subordinado, ele é submetido ao ensino da palavra, da lei, a partir dos 5 anos. Dos 5 anos aos 10 anos, ele é ensinado sobre a Torá, ou o Pentateuco, sobre os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos ele passa por um exame de aptidão. Ele sendo aprovado, ele prossegue no ensino. A partir daí ele recebe mais material para ele estudar. E eu acho interessante, porque não há discrepância entre a idade dos meninos. Aqui no Brasil você vê uma criança de 8 anos no CA e uma de 4 anos no CA também. Lá não, todo mundo caminhava junto. O que não passava, saía. Então todo mundo tinha a mesma faixa etária. Não é de se estranhar que os discípulos eram quase todos da mesma idade. Diferença de meses entre um e outro. Inclusive Jesus era do mesmo patamar que eles. Então, eles cresciam, aos 10 anos passavam. Agora nós vamos estudar sobre os livros históricos e poéticos. Nós vamos estudar sobre a história de Israel. Nós vamos estudar sobre as poesias de Israel. E toma-lhe estudo, toma-lhe palavra. Aos 14 anos, era submetido a um outro exame. Se ele passasse neste exame, ele era adotado por alguém que era chamado de Talmude, ou os homens que detinham o conhecimento da palavra. E esses meninos eram então chamados, como os jovens aprendizes de hoje, de Talmidim, ou Talmidins, que eles andavam atrás dos mestres e percebiam e acompanhavam cada passo que o mestre dele dava. Se o mestre dele lavava as mãos antes de comer, eles iam lá e lavavam as mãos antes de comer. Se ele ia lá e tirava a poeira do pé, eles iam lá e faziam a mesma coisa, porque o intuito era criar uma geração que fosse idêntica àquela para preservar o ensino. E aí eu faço uma ponte rápida com o que Jesus fez com os discípulos. Quando ele chama os discípulos e tira a sua roupa, e ao contrário do que muitos imaginam que Jesus ficou de sungão, Jesus ficou nu, que era a situação que o escravo ficava. E ali ele se tira a sua roupa, enrola um manto, uma toalha branca, um lençol branco na sua cintura, tira a sandália dos seus pés, dizendo: eu sou servo, e lava os pés dos discípulos. E no final ele disse: eu, que sou vosso mestre, vos fiz isso, façai vós também. Olha o ensino de Jesus para o ensino dos fariseus. Olha o ensino que eles passaram para os meninos e o que Jesus passava. Então esse menino, ele cresceu e ele sabia do conhecimento da palavra do Senhor. E Jesus, ele prossegue ensinando. E eu gastei um pouco de tempo estudando dentro da Bíblia acerca desses acontecimentos. E eu tirei alguns ensinamentos para nós. Segundo, esse é o ensino do menino. Segundo, a lei da primogenitura. Jesus, ele ensina, olha como que os fariseus ficavam revoltados com ele. Porque Jesus diz que o menino que conheceu a palavra desobedeceu a palavra, coisa que era inaceitável em Israel. Segundo, diz que ele quebrou a lei da primogenitura, porque está escrito em Gênesis 25, do 24 ao 34, acerca de Jacó e Esaú, o primeiro ponto sobre a primogenitura. Quando Jacó e Esaú, eles entram naquela conversa, e Esaú, ele entrega a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas. E na hora de receber a bênção, quem recebeu foi Jacó. Mais à frente, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele não pôde abençoar a Rubens, porque Rubem lhe traiu. E agora quem ele abençoou? Os filhos de José. Porque todo aquele que desobedece perde o direito da recompensa da herança. E aqui eu tiro mais uma lição para nós. Não ache que porque você é filho, que você é crente, que você está na igreja, que você pode viver uma vida dissoluta, de erro, de pecado, que se você continuar desse jeito, perde a herança. É culto de ensino, então nós vamos aprender sobre arrependimento. Amém, irmãos? Amém. Passando adiante, Jesus, ele deixa claro sobre mais uma coisa que aquele jovem fez, mais uma coisa abominável, que era trabalhar com aquilo que o judeu odiava até para comer. Exemplo disso, Pedro estava lá na sua casa e teve uma visão terrível, que desceu
animais de todas as espécies, enrolados num lençol. E a avó veio para ele e disse: coma, mata, coma. Não, é imundo. No meio daqueles animais, com certeza tinha um porco. Tinha pato, o pastor falou que tinha pato. E isso tudo, Jesus estava expondo dentro de uma parábola, ensinando o povo. Olha só que loucura. É a mesma coisa que eu iniciar a pregação falando para você que peca, irmão. Peca com vontade. Pode pecar à vontade, que a graça do Senhor vai te alcançar. Era essa a voz que soava no ouvido dos fariseus e dos escribas. Era esse o entendimento que soava no ouvido deles. Que o menino que foi ensinado na presença do Senhor, que teve o ensinamento que o seu pai dedicou a vida a ensinar naquele moço, trocou todo o ensino bíblico e religioso judeu, trocou a Deus para se corromper com coisas perecíveis e imundas. Era isso que soava ao ouvido daquele povo, ao ouvido dos escribas e dos fariseus. Só que no ouvido do povo pecador, a voz que soava no ouvido e no coração deles era: se esse menino aí teve jeito, eu acho que para mim tem jeito também. Se ele teve a possibilidade de retornar a casa, eu tenho possibilidade de retornar também. Se o pai dele aceitou ele de volta, que tirar o meu Pai Celestial, se não me receberá de volta também, se eu me arrepender. Para os escribas, para os letrados, para os entendidos da palavra, não tinha jeito. Mas para aquele que estava em pecado, que sabia que a condenação era iminente, que sabia e tinha consciência que ele iria perecer se não se arrependesse, o que soava na mente e no ouvido dele era: tem jeito, tem jeito, tem jeito. É por isso, irmãos, que eu aprendi nesse meu pouco tempo de vida que tem jeito para qualquer um. Só não tem jeito para aquele que blasfema do Espírito Santo. Mas não é do lado de fora que tem alguém blasfemando do Espírito Santo. É do lado de dentro. Porque eles lá fora não conhecem o Espírito Santo. Os de dentro conhecem. Esse é o único pecado que tirará o homem do reino dos céus, ou melhor, da salvação. E não é cometido pelo ímpio. É cometido por quem conhece. E é isso que os fariseus faziam. Olha o que eles falaram. Este homem expulsa os demônios em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E Jesus diz assim: Satanás pode expulsar a Satanás? Se ele expulsa ele mesmo, logo o seu reino está dividido. E todo reino dividido contra si mesmo cairá, porque não fica de pé. Mas se eu os expulso em nome do Espírito Santo, logo é chegado a vós o reino dos céus. Era isso que Jesus foi passar. Jesus não foi pregar simplesmente boas obras, boas maneiras, educação ao entrar na igreja, homilética, para pregar sem se descompor. Não pode correr para o lado, não pode correr para o outro, não pode dar mais de 2 passos para trás. Jesus não veio ensinar isso. Jesus veio ensinar que sem a salvação do seu sangue não há esperança para ninguém. É essa a simplicidade do Evangelho. É essa a simplicidade da palavra. Sem sangue não há perdão. Sem perdão não há salvação. Sem salvação o que resta é o inferno. É isso. Essa é a palavra. Mas que isso, Leandro? Hoje é culto de ensino, só tem crente, é para você mesmo. Se não for para você, eu falei, é para mim. Essa é a primeira parte que o Espírito Santo coloca no meu coração. A segunda, e aqui eu vou fazer o fechamento, que é de cunho espiritual. Aquele jovem, na parábola, desobedeceu o primeiro mandamento, com promessa, direcionado na ordem horizontal. Ele abandonou seu pai. Segundo, ele ultrapassou a lei da primogenitura. E terceiro, ele disse: eu acho tão forte a história desse jovem, desse moço, que ele não só foi trabalhar. E ao contrário do que muitos imaginam, o pai dele não assinou um cheque e falou: vai lá no Bradesco e saca esse dinheiro que é todo teu. Não, a fazenda eram animais, gado, ovelhas. A responsabilidade que foi confiada na mão dele para ele cuidar, ele vendeu.
Esse é o maior problema da minha geração. Esse é o maior problema de nós que nos chamamos crentes, cristãos. Tudo aquilo de bom que o Senhor confiou a nós, porque Ele não confia coisa boa em mão de quem Ele sabe que não vai cuidar. Nós vendemos, nós trocamos, nós preferimos o bel prazer deste mundo vil e contencioso do que a glória celestial que está a nos esperar. Ele vendeu tudo e trocou o prazer de estar ao lado do seu pai até o findar do dia do seu pai para viver em prostituições. Sabe quando você prostitui, irmão? Sabe quando nós prostituímos? Eu já contei aqui. Eu cheguei no meu trabalho muito cansado. Meu trabalho não é braçal, graças a Deus. Mas minha mente, ela fica exausta. Na terça-feira parece que eu já carreguei ou descarreguei 3 caminhões de areia sozinho. Eu cheguei em casa cansado. Sentei no meu sofá, liguei o ventilador de frente para mim. Olhei para a mesinha, estavam minhas bíblias lá. Eu falei, daqui a pouco eu leio porque eu estou muito cansado. Se eu for ler agora, eu vou pegar no sono. Peguei o telefone e comecei a ler as mensagens que tinham me mandado no WhatsApp. O Espírito Santo falou assim para mim, quer dizer que sono para ler a mensagem do telefone você não tem. Para ler a Bíblia você tem. Eu tirei o telefone, botei do lado e falei, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Sabe por quê? Porque por isso aqui a gente troca a presença de Deus. Por qualquer coisa a gente substitui estar do lado próximo a Deus para estar próximo a qualquer outra coisa. E depois vem ao pé do altar chorando, correndo, gritando, pedindo socorro. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça dele, não restaria um de nós aqui na DECEM. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que mesmo depois de a gente ter gastado tudo, Ele abre os braços e fala, vem que eu te aceito de novo. É por isso que Deus está fazendo um reboliço na DECEM. Porque a DECEM esqueceu do Senhor. Mas quando perdeu tudo, lembrou que tinha um pai. Lembrou que tinha um pai. E Deus estendeu os braços e falou, vem, porque ainda tem jeito. Vem, porque eu ainda renovo. Vem, porque eu ainda levanto. Quando um coração arrependido se prostra diante do Senhor, é como se o Senhor se desmanchasse e Ele se transformasse em um líquido, uma água que entra em nossos lábios para saciar a nossa sede. É isso que Deus se transforma quando tem um coração quebrantado e arrependido. Ele se desmancha para poder entrar em você. Ele se desmancha para poder reconstruir você. Ele se desmancha para poder te colocar de pé. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se do que, Leônidas? É pecado? Não sei, irmão, mas arrependa-se. Porque muitos serão deixados de fora, não por aquilo que não fizeram, não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que não fizeram. Pecado de omissão. Jesus continua a parábola. E eu acho lindo que para os fariseus, aquele menino deveria morrer. Aquele menino deveria ser punido de morte. Vê se não é isso que acontece com a gente hoje. Vê se não é isso que acontece conosco. Muitas vezes, e foi dito aqui, eu não lembro quem falou, que o irmão que evangelizou muitos, foi a irmã que falou aqui, no domingo, que o irmão que evangelizou que pode ter ganhado você para Jesus, às vezes está afastado. Aí a gente passa e fala assim, tem jeito não. Tem jeito não. Só que para Jesus tudo tem jeito. Aleluia. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. É muito melhor nós batermos no peito e dissermos assim, eu peco, sou falho, sou imperfeito, e receber a graça de Deus e o renovo, do que nós continuarmos batendo no peito, colocando a nossa pose acima da nossa espiritualidade, dizendo que estamos bem, dizendo que dá para andar e continuar capengando com o risco de morrer no meio do caminho, do que admitir que precisa da graça de Deus nas nossas vidas. Esse é o problema dessa geração, que se importa muito com os aplausos, mas não gosta das lágrimas no cantinho do quarto.
Esse é o problema da minha geração, que vê Jesus como alguém que, como já foi dito por muitos, que está atrás de um balcão oferecendo um self-service, ou melhor dizendo, um fast food. Que você chega lá e fala, eu quero isso, se o Senhor me der, eu não faço. Se o Senhor não fazer, é assim. E a sala de Jesus é rei, irmãos. É rei sobre reis. E se não fosse por ele, tu não estava nem aqui. Jesus continua a parábola e ele mostra o segundo lado, que é o lado que o povo estava entendendo, que é o lado que o povo precisava compreender. Jesus, ele contou primeiro a parte ruim daquele jovem, mas agora entra a parte boa, que só Jesus pode fazer. Você lembra que eu falei no início que aquele moço, a cultura judaica, isso é fato, não sou eu que estou falando, se você pesquisar com cuidado você vai ver que é verdade. Os jovens estudavam muito, ou seja, é como se você pegasse o seu filhinho, que nem aprendeu a falar ainda, porque qual é o nosso desejo como pai e mãe? Eu não sou pai ainda, mas eu já estou planejando. Qual é o nosso desejo? Ele vai falar papai, ele vai falar mamãe. O desejo do povo judeu era que o menino, a começar a falar, já gravasse algum texto da palavra do Senhor. Esse era o desejo. O textual do Pentateuco. Imagina só. Você, vou falar de mim, que eu vou ser pai em breve. A minha esposa está ali. Aí o menino, com 2 anos de idade, com quantos anos que fala? 2 anos. 2 anos tá bom? 2 anos. 1 ano e meio está falando. O pastor falou aqui. 7 meses? Misericórdia. Então a criança começar a falar, de tanto ver os pais recitando aquele verso, aquela passagem, imagina só meu filhinho levantando assim, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor, só ficar repetindo isso. Irmão, meus olhos vão brilhar, eu vou chorar e tudo, irmão, vou falar em mistério, vou sair correndo na rua, porque é alegria. O povo judeu se via assim. Então, uma vez que a palavra do Senhor está construída dentro da raiz daquela criança, o que tem de acontecer com aquela criança? Não foi à toa que o proverbista escreveu em Provérbios 22:6: ensina o menino, teu filho, no caminho que deve andar, pois mesmo depois de grande, ele não se desviará dele. Mas, irmão, meu filho foi criado na igreja e se afastou. Deixa, irmão, porque a palavra está lá. Deixa que a palavra está lá. A palavra ela não vai à toa, irmão. Então Jesus começa a mostrar isso. E como que ele mostra? Quando chega no versículo no qual nós lemos, o versículo de número 17, que ele diz assim: e caindo em si disse, ou seja, a ficha caiu. Peraí, eu aprendi desde pequeno a orar, eu aprendi desde pequeno a ler a Bíblia. Eu fui com minha mãe, com minha avó, com meu avô, com meu pai para a igreja. Eu via os irmãos e as irmãs chorando no círculo de oração. O que eu estou fazendo aqui no meio dessa imundície? O que eu estou fazendo aqui misturado com tanta coisa que não presta? Peraí, tem alguma coisa de errado? É a palavra começando a trabalhar. É a palavra começando a se mover, porque a palavra de Deus é a única coisa que se mexe, irmão, de escrito. Inventaram já alguns anos atrás, porque na minha infância já tinha, aqueles quadrinhos que na época tinha caderno e tudo, que você virava assim, tinha uma imagem e assim, tinha outra. Agora tem até letra que anda, você vai passando assim, vai andando. Mas tirou aquela ilusão ali, acaba o movimento da palavra. Agora a palavra de Deus é a única que está escrita aqui e ao mesmo tempo está se movendo dentro de nós. A palavra começou a se movimentar dentro daquele moço. Começou a se mover dentro da alma daquele moço. E está escrito que pela palavra vem a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. E também está escrito em Efésios 2:8 que pela graça sois salvo por meio da fé. Olha a salvação, a regeneração no coração daquele menino que se arrependeu. Quando ele caiu em si, e anterior a isso ele diz assim: eu voltarei ao meu pai. Ou melhor, depois disso ele diz: voltarei ao meu pai e direi, pequei contra o céu e contra ti. Se arrependeu. Olha a palavra trabalhando. Olha Jesus trabalhando na vida daquele moço. Olha Jesus resgatando. Ele começa a ver
aquilo que ele achava bom, ruim. Ele começa a ver a imundície que ele estava. Ele começa a observar que aquilo não era para ele. Porque, irmão, aquele que foi nascido no fogo, que foi gerado nas águas, que teve a vida reconstruída, uma vez regenerado, ele nunca mais quer pisar lá fora. E quando pisa, parece que tem alguma coisa de lá que impulsiona ele a voltar. O que foi o agente impulsionador para esse moço? A comida dos porcos. O que é a comida dos porcos hoje, irmão? A mídia televisiva. As amizades que não são amizades. E isso eu não estou falando só para jovem, não. Porque o que tem de homem velho e de mulher velha que está se enfiando com um monte de amizade que não presta, não é para colocar no gibi, irmão. Não é para se colocar nas escrituras. Porque quando a gente fala disso, desse jovem, a gente só atrela a juventude da igreja. Aí a gente vê um monte de gente de mais idade falando: é Deus, pega Deus, fala Deus, mas é com você também, irmãos. É com você também. É comigo também. O nosso posicionamento que vai influenciar esses jovens. É a nossa conduta que vai influenciar os adolescentes e as crianças. Porque eles vão olhar para nós e vão falar: eu quero ser assim, ou eu não quero ser assim. Porque a vida cristã não é brincadeira. A mídia impulsiona a coisa errada, mas ao mesmo tempo repele para trazer de dentro para dentro da casa do Pai. Porque aquele que tem a palavra dentro do coração, a palavra não sai. Aleluia. O Espírito Santo pode até se afastar, mas a palavra fica lá. Aleluia. Ela empoeira no coração do crente. Ela parece aquelas engrenagens enferrujadas que ficam ali agarradas, unidas. Parece aquela bicicleta velha que você esqueceu no quintal, que pegou chuva, que pegou sol e oxidou, que quando você tenta pisar para dar uma pedalada, ela se quebra toda. É assim que fica o crente longe da presença. Mas tem uma hora que parece que pinga uma gotinha de óleo. Aí ele: opa, o que eu estou fazendo aqui nesse meio? É aí que começa a palavra de Deus fazer efeito. Irmão, pode ir para onde for. Se tem a palavra enraizada no coração, uma hora Jesus puxa. Ele puxa você querendo ou não. Ele puxa você gostando ou não. Porque Ele ama a sua vida. É possível ter isso dentro da igreja, Leandro? É claro, irmão. É muito óbvio isso. É mais fácil você vê isso dentro da igreja do que lá fora. Hoje é mais fácil você ver aqui dentro do que lá fora. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela não é brincadeira. Eu não estou aqui pregando o que o Leônidas acha. Eu estou aqui pregando o que está escrito. A palavra de Deus, irmãos, ela é coisa séria. Ela é coisa muito séria. E uma das coisas que tem mais matado crentes é isso aqui, ó. Porque é muito mais fácil eu criticar do que eu estender a mão e falar: eu estou junto contigo. Aquele moço se arrepende e ele diz: eu vou voltar para o meu pai porque eu pequei. Eu vou voltar para Deus porque eu pequei. Porque ele diz: pequei contra o céu e pequei contra o meu pai. Em algumas interpretações dizem que ele voltou só por causa do pão. Mas se fosse por causa do pão, ele não diria que pecou. Ele simplesmente voltaria. Ele foi por causa do pecado que constrangeu ele. Ele já não aguentava mais viver no pecado. Ele não aguentava mais andar naquele jeito. Ele não aguentava mais caminhar daquela maneira. Aí vem a segunda parte do quesito espiritual. Ele diz: pai, pequei. E é interessante que, como o presbítero Jorginho falou aqui, na outra vez, o pai não disse nada. O pai simplesmente abraçou ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o único ser na sua santíssima trindade que sabe a hora exata de falar. Porque às vezes você está passando por uma prova, aí você chega para contar para mim, aí eu solto uma palavra para você, não era aquilo que você estava esperando, não é aquilo que você precisava. Mas Deus, irmão, Ele sabe a hora exata de falar. Ele não falou nada. E é interessante porque a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, todo o capítulo 15, é um dos textos mais ricos em teologia da atualidade. Na verdade, já vinha desde sempre.
Porque dentro desse texto você encontra soteriologia, a doutrina da salvação, da redenção. Você encontra ramatiologia, ou a doutrina do pecado, com os pecados que aquele moço cometeu. E o primeiro pecado, porque ele desobedeceu à lei. Então o pecado de desobediência, aquele que gerou o pecado original de Adão. Nós encontramos tantos outros critérios, nós encontramos cristologia, que eu vou falar agora. Nós encontramos a pura teologia, que é a doutrina de Deus. Nós encontramos a antropologia, que fala sobre o homem que não pode viver longe do Criador. Por isso que aquele homem diz: eu voltarei ao meu pai, porque ele percebe que os bens que ele recebeu, percebe que a orgia que ele viveu, percebe que as drogas que ele usou não valeram de nada, porque nada substitui aquilo que é estar na presença do Pai. E Jesus, ele trata disso com uma destreza tão linda, trata disso com algo tão puro. E aquele homem diz assim para os seus servos: tragam as sandálias, vistam-me, um anel, põe no dedo, peguem um bezerro cevado e matem, e comemos e nos alegremos, porque o meu filho que estava perdido foi achado, e ele que estava morto reviveu. Eu li uma frase hoje de Charles Haddon Spurgeon, e eu guardei um trecho daquela frase, que ele disse o seguinte: o avivamento só pode acontecer com quem não está morto, com quem está perto de morrer. Aquele que está perto de morrer, esse pega avivamento. O morto não pega, porque já morreu. E estava morto a lembrança daquele filho para alguns, porque Jesus disse em João 8,35: ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica. O filho foi embora, ele vai continuar estando dentro de casa, porque para o pai o filho nunca se ausenta, ele só foi dar um passeio, mas em breve ele volta, porque o pai sempre tem esperança. O pai sempre olha para nós com misericórdia. Ele sabe que mesmo que nós vamos lá, uma hora a gente volta. E Jesus expõe isso de uma maneira tão linda, tão bela. Só que ele diz: pequei contra o céu e contra ti. Pelo abraço que o pai deu, era nítido que o pai havia perdoado. É como se eu tivesse pecado contra o presbítero Pinheiro e olhasse para ele e falasse assim: eu pequei contra você, me perdoa. Pinheiro: perdoo, você está perdoado em nome de Jesus. Se eu pecasse contra a igreja e falasse: me perdoa em nome de Jesus, se eu fiz algo a você, me perdoa. Todo mundo está perdoado em nome de Jesus. É uma coisa. Agora eu tenho passe para poder pedir perdão a Deus, porque Jesus disse: se teu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, vá lá e reconcilia-te com ele, depois vem e oferece a tua oferta. Agora eu tenho acesso, vocês me perdoaram, o pai perdoou. Só que ele disse que não pecou só contra o pai, ele pecou contra o céu. E quando fala de céu, fala diretamente a Deus. Peraí, como que eu vou pedir perdão? Você não vê o menino pedindo perdão a Deus. Só que é aí que entra a figura sacerdotal do pai. É aí que entra, desculpa o termo que eu vou usar aqui, o macho da casa. Lembra de Jacó? Os filhos, ele nem sabia se tinha pecado, mas ele falava assim: agora eu vou oferecer sacrifício pelo pecado dos meus filhos. Porque o macho, aquele que domina, que tem a sua casa sob sujeição, ele sim, ele consegue conduzir a sua casa até o céu. Mesmo que os filhos vão dar um passeiozinho lá fora, mas ele sabe que a palavra que ele pregou é verdadeira e genuína, que uma hora vai fazer efeito. Então o que o pai faz? Eu percebi que o meu filho não pediu perdão a Deus. Ele confessou, mas não pediu perdão. Porque uma coisa é você dizer que pecou, outra coisa é você falar: me perdoa, eu me arrependo, não vou fazer mais. Então o pai, observando aquilo, fala assim: traz o bezerro cevado, traz pra cá, mata ele, queima ele aí, vamos fazer um grande churrasco, analogia, e vamos comer a carne dele. Por quê? Levítico capítulo 4 diz que quando havia pecado entre o povo, precisava trazer um bezerro cevado.
Embora em algumas traduções diga novilho. Novilho e bezerro quer dizer a mesma coisa, um boi novo. Tá, mas eu não estou entendendo, Leandro. O que tem a ver o boi com o pecado? Porque o boi é Jesus. Jesus, ele está escondido, entre aspas, em toda a Escritura. Cada letra, cada palavra é Cristo. Porque está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que João viu ele vestido de uma veste de linho, salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele é a própria palavra. E ele está em toda a palavra. Quando em Números, se não me foge a memória, capítulo 23, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E olha que interessante. O povo de Israel, irmão, vinha com Deus na frente, lambendo tudo. Na linguagem daqui de agora, jovial. Vinha lambendo tudo, os inimigos tropeçavam, caíam, se matavam. Quando Balaque chama Balaão, ele diz assim: amaldiçoa esse povo daqui. E Balaão diz: não dá para amaldiçoar. Como que eu posso amaldiçoar quem Deus já abençoou? Amaldiçoa esse povo daqui. Eu vou falar com Deus. E vamos ver o que ele vai falar. Aí ele vira para Balaque e diz assim: Deus os tem tirado do Egito, e as suas forças são como a de um boi selvagem. Em algumas traduções, que está muito errado, coloca unicórnio. Unicórnio é um ser da mitologia, ou seja, não entra na Bíblia. Unicórnio não existe. É a mesma coisa que você falar que viu um anjo desse tamanhozinho, com a flechinha na mão, com o coraçãozinho na ponta. É católico. Não existe. Aí lá em Salmos de número 22, o salmista narra a morte de Jesus todinha. E olha o que Jesus diz: salva-me de entre os chifres do boi selvagem. Mas espera aí, alguns entendedores dizem que isso aqui está falando dos demônios. Que demônio tem poder para tocar em Jesus? Me aponte um que consegue tocar em Jesus. O boi que estava matando Jesus era o próprio povo de Israel. Mas espera aí, se era Israel, o que Jesus tem a ver? Jesus veio de Israel, irmão. Deus fez uma promessa em 1 Crônicas capítulo 17, a Davi falando: da tua descendência eu levantarei um povo, um rei, e o reino dele será eterno, e eu confirmarei, e ele erguerá para mim uma casa, e essa casa permanecerá para sempre. Jesus era o bezerro que foi morto por causa do pecado daquele moço, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Só que eu acho mais lindo, e eu vou fechar agora, que ele foi salvo na parábola pelo sangue de um boi, de um animal, que foi involuntariamente, que foi puxado, que foi empurrado, que foi porque olharam para ele e falaram: vem cá você não. Conosco foi diferente. Aleluia. Comigo e com você foi diferente. Comigo e com você foi de outra forma. Jesus se dispôs. Isaías 6. Quem há de ir por nós? Eu vou. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu vou lá. Vai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante, porque eu falei sobre o pecado desse menino, falei sobre o arrependimento dele, e está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, ou perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazendo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Qual é o critério para eu alcançar a graça de Deus? É simples. Fazer o que João Batista falou. Fazer o que Jesus falou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho, irmão, a palavra evangelho é simples, boas novas, novidade. Isso qualquer um pode contar. Você tem uma manchete que você não viu, alguém vem e conta para você, isso é evangelho. Evangelho de Cristo é diferente. Porque se eu contar para você que amanhã o governo Temer vai ser deposto e o dólar vai cair para R$1,20, você vai ficar alegre, vai gastar dinheiro a balde, mas isso não vai mudar a sua vida. Se eu falar para você que Jesus morreu
sei pregar outra coisa. E nem quero aprender mais nada. Porque essa mensagem que salva vidas. É por essa mensagem que eu já tive a oportunidade de ver algumas pessoas se rendendo aos pés do Senhor quando todo mundo falava que não tinha mais jeito. É por esta palavra que eu me converti. Então é injusto da minha parte tê-la dentro de mim e não passar para você. E você tê-la dentro de você e não passar para outro. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Porque aquele que há de vir, virá. Ele virá. Ele virá, irmãos. Quando você menos esperar, ele virá. E eu acho interessante, porque o Espírito e a noiva dizem, e quem ouça, diga. Quem fala primeiro é o Espírito. Então, quando o Espírito falar, a noiva vai ouvir e vai gritar também, vem. Quando o Espírito se movimentar e falar, ele vem, a noiva diz, ele vem. Quando o Espírito se mexer dentro de nós, e nós, onde nós estivermos, irmão, aquele crente frio, que nunca falou em mistério com Deus, nem no quarto, nem no banheiro, nem em lugar nenhum, naquele dia, se estiver em comunhão, ele vai falar, porque o Espírito vai se mover, ele vai pular, ele vai rodar, ele vai soltar, e o Espírito vai falar no coração dele, o noivo vem aí. Como diz a canção, nossa esperança é a sua vida. Só que nós agora precisamos correr para os braços do Pai. Eu quero orar junto com você. Coloque-se de pé, por favor. O arrependimento deste moço, ele se deu em 3 partes. Eu só vou citar. Ele se arrependeu pelo que ele fez com ele, com o corpo dele, com o coração dele, com a alma dele, com a mente dele. Se arrependeu com o que fez com seu pai, com o coração do seu pai, com a casa do seu pai, com tudo do seu pai. E se arrependeu para com Deus. Eu não vou convidar para vir aqui na frente, porque eu sei que todo mundo que está aqui é crente. Todo mundo que está aqui é crente. Amém, irmãos? Amém. Mas aí no seu lugar, ore. Se tem alguma coisa para ser consertada, irmão, conserta hoje. Peça perdão hoje. Tanto se for para Deus como para alguém próximo de você ou que esteja distante. Tem telefone, liga. Tem WhatsApp, manda mensagem. Pede perdão. Porque se Jesus voltar, irmãos, vai apertar. Peça perdão, irmãos. Vamos orar por isso? Você concorda comigo? Feche os seus olhos. Soberano Deus e bondoso Pai. Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua presença, diante do Teu poder, eu sou muito grato porque o Senhor me usou, Senhor, para falar à Tua igreja. E eu sou mais grato ainda que foi pelo Teu Espírito Santo, porque se essa palavra não alcançou ninguém aqui, Pai, como eu disse, alcançou a mim. E só o Teu Espírito Santo alcança onde o homem não pode ver. Pai amado, mas eu oro a Ti neste momento e peço ao Senhor do profundo do meu coração, limpa as minhas mágoas. Me ensina a liberar o perdão para comigo, para com o meu próximo. Me ensina a pedir perdão ao Senhor. Me ensina a me prostrar e a me curvar diante da Tua soberania. E com relação ao meu próximo, me ensina a ser humilde. Me ensina a dizer que Ele é melhor do que eu. E com todo o meu coração confessar, dizendo que de fato Ele é, porque assim está escrito. Toma nós, Senhor, como os Teus filhos. Toma-nos em Tuas mãos. Toma, Senhor, a Tua igreja que aqui se prostra. Porque é impossível, Pai, haver um avivamento sem antes ter arrependimento. É impossível ter, Senhor, alguém levantando de um leito se não tiver enfermo. Então, Pai amado, olhe para nós hoje. Perceba a nossa enfermidade. E se há alguma, como de fato eu creio que há, nos sara, nos limpa, nos cura, nos liberta, para que tenhamos o prazer de ver a Tua face. Nos dê mansidão, nos dê longanimidade, nos dê paciência, nos dê amor, nos dê fé, para que prossigamos nesta carreira. Eu entrego a Tua igreja em Tuas mãos, Pai. Onde estiver alguém aqui nesta casa ao alcance desta voz que clama a Ti, e que a sua alma já não tem força para falar, eu oro por este, Pai. E eu peço ao Senhor, renova as forças. Aquele, Senhor, que quando entra na Tua casa só quer chorar. Aquele, Senhor, que quando entra na Tua casa só quer ouvir a Tua voz. E o Senhor tem tratado no oculto. O Senhor tem tratado no silêncio. Nesta noite eu peço a Ti, Pai, continua dando força, restaura, renova, para que seja uma alma potente em Tuas mãos. Pai, eu Te entrego nossas vidas, eu Te entrego a descer em Tuas mãos.
E peço ao Senhor, continue a usar de misericórdia para conosco, Pai. E se um dia nós tropeçarmos e cairmos, mas de alguma maneira, ajudado por Ti, nós levantarmos, nos mostre o caminho de volta para a casa do Pai. Nos mostre o caminho de volta para Ti, porque não há nada melhor, Pai, do que estar abraçado contigo, do que estar, Senhor, abraçado com o Senhor, sentindo o Teu cheiro, sentindo a Tua presença. Não nos permita perder isso, Pai, porque eu creio que quando isso nós perdermos, estaremos muito distante do Senhor. Fala conosco, Pai, ainda hoje, continua falando. Nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Veio